Os núcleos de vigília cidadã do projeto Territórios do Petróleo se tornaram um espaço de deliberação, um espaço de discussão, um celeiro de ideias, né? Então, várias pessoas, né, de diferentes idades, diferentes experiências, diferentes níveis sociais, cada um trazendo as suas questões, associado a tudo que eles aprenderam e aprendem com os pesquisadores da UENF, além dos pesquisadores, outras pessoas de outras regiões do país que têm outras experiências com outros tipos de licenciamento ambiental, como por exemplo pessoas que fazem parte de movimentos sociais do licenciamento, por exemplo, de Minas Gerais, que é um outro contexto de licenciamento ambiental, é uma outra realidade ali, né? A questão da exploração de minério, por exemplo. Tem outros relatos também de pessoas lá da região norte do país. Então, assim, essa vivência, né, e esse processo democrático dentro dos núcleos de vigília cidadã amadureceu demais essas pessoas, que passaram a entender cada vez mais qual é o seu papel cidadão dentro das suas comunidades e ampliando isso dentro das suas, dentro do seu poder ali político, né? E quando eu falo político, não estou falando da ocupação dos espaços, né, ou das cadeiras políticas, mas sim da polis mesmo, né, do fator político que cada indivíduo tem pela sua responsabilidade, pelo seu direito público e social. Então, nesse sentido, essas discussões ali, né, que eram plurais, ensinou demais a esses indivíduos tanto a se portar, né, entender como que acontece essas discussões em espaços mais ampliados, e o estímulo da ocupação desses espaços por esses indivíduos. Além disso, a gente percebeu, né, dentro desses núcleos de vigília cidadã, como que eles se fortaleceram como grupo, e como família também, né? A gente percebeu ali um vínculo muito afetivo entre eles, dada aí a características específicas e particulares de cada município. A gente percebe também que muito dessas pessoas, né, a narrativa deles, era de chegarem ao núcleo porque o vizinho veio e convidou, porque o colega da escola veio e convidou, e chegaram muito tímidos, muito assim, desinteressados por aquelas temáticas, mas com o passar do tempo, além de se interessarem e dominarem por essas temáticas, principalmente sobre a questão dos royalties do petróleo, foram pessoas que foram se tornando protagonistas das suas decisões e principalmente interessadas pelo protagonismo coletivo, pelo seu coletivo. Então, as pessoas que eram estudantes muito preocupadas com as demandas e com as lutas e com as necessidades e as pautas daquele grupo especificamente, as pessoas que eram de grupos de movimento sem terra também, e assim por diante. Então a gente percebe que essa questão muito individualista e muito sozinho, né, do cidadão, porque ele não está num grupo, ele não está acolhido, ele desconhece muitas das coisas, ele se fortalece dentro desses grupos, ele se fortalece dentro desse processo democrático. A gente achou isso muito interessante. Então, quais estratégias foram utilizadas, né? Quais estratégias que foram utilizadas nesses núcleos de vigília cidadã para tanto unir essas pessoas aí com ideias plurais, mas aí mantendo a característica deles individual, mas que eles ainda estivessem no coletivo. As estratégias principais foram as da própria comunicação e da educação popular, que é o dialogismo, ou seja, o diálogo ali, todos eram ouvidos, né? Então a fala era aberta para todos. Além disso, o espaço é fortemente educacional, com metodologias bem diferentes. Dentro do PAE-ATP foi criada uma própria metodologia específica, né? Que era chamada, né, e virou um conceito aí de vigília cidadã, que é a ideia de estar sempre em alerta, estar sempre em observação. Então, esse conceito foi trabalhado
com várias maneiras, vários jogos, né? Ou seja, utilizando tudo que se aprendeu, tudo que Paulo Freire deixou, né, com a questão pedagógica, de tratar aí assuntos específicos de cada comunidade. Então, essas temáticas eram trazidas para as discussões e eram tratadas em jogos, em palestras, em mesas redondas. Então, várias mesas redondas foram feitas nesses municípios, onde esses indivíduos convidavam pessoas do poder público. Então, eu me lembro que, por exemplo, Macaé e Carapebus, que tinham uma questão muito específica com água, com a concessionária de água. Numa dessas mesas redondas, eles convidaram, né, o poder público e convidaram alguém da concessionária para tratar especificamente de comunidades que não recebiam água. Então, a gente tem casos aqui de Campos, por exemplo, de São João da Barra, localidades lá de São João da Barra, de Barra do Açu, por exemplo, que eles não tinham água e o poder público começou a ouvi-los porque pesquisadores iam lá nos núcleos de vigilância cidadã, eles traziam o problema, olha, o problema que a gente tem é esse, e aí como resolver? Então, penso eu que a união aí da universidade com as comunidades, né, e o próprio licenciamento ambiental fortaleceu aí com informações embasadas, informações baseadas na ciência aí, para que essas comunidades chegassem ao poder público municiadas de informação verídica, de informação de qualidade, para que eles solicitassem os seus direitos. E aí é o caso do Açu, por exemplo, que conseguiu resolver um tratamento de água, né? Eles ganharam uma estação de tratamento de água que foi instalada dentro de uma escola lá e atendeu ali aquela comunidade. Foi uma demanda nascida dentro do núcleo de vigilância cidadã e que foi levada por eles mesmos para o poder público e o poder público entendeu e compreendeu. Então a gente entende que esse processo aí político-social, a partir do momento em que essa comunidade ela é bem informada, ela é bem educada, a partir então desses conceitos populares, que é a linguagem que eles compreendem, a linguagem que é a vivência deles, eles vão ter protagonismo, eles vão saber ocupar essas arenas e também solicitar cada vez mais os seus direitos e garantir os seus deveres.